Fala, galera! Maluqueira aqui! Como é que você tá? Mais um episódio aqui no canal Heavy Física, galera! Porque aqui a física é pesada! Roda a vinheta aí, bom! E aí, galera, como é que vocês estão? Maravilha da natureza, belezeira? Espero que você esteja bem, relaxadão aí, porque hoje, galera, nós vamos falar sobre as lentes esféricas. Amiguinho, as lentes esféricas é a continuidade do estudo da ótica que a gente vem fazendo aí nos outros episódios. Se você não viu, vai lá ver, você vai lá, tem um monte de episódio lá pra você ver, beleza? Maravilha da natureza. Então, galera, hoje nós vamos falar das lentes esféricas. Por que especificamente as lentes esféricas? Porque elas são mais simples de ser estudadas, a primeira coisa, e a segunda é que muitos dos defeitos de visão mais comuns, como a miopia, miotorneira, Puta que bola! a miopia, a hipermetropia, a presbiopia, que é a vista cansada, a vista podre, né? São corrigidos esses defeitos com as lentes esféricas. Belezeira? Então eu vou mostrar pra vocês dois tipos de lentes, ó. Aqui, ó, dois tipos de lente, ó. A gente vai as lentes usar assim, né, logicamente, mas nós vamos observar as lentes de perfil, assim, dessa maneira, pra gente conseguir dar um nome para essas lentes, fechou? Então olha só, nós temos lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas. Dependendo do meio que envolve essas lentes, ela vai ter um comportamento óptico diferente, que nós vamos falar em breve, ok? Antes disso, nós vamos nomear as lentes. Então a primeira coisa que você tem que saber para nomear uma lente é que a face de maior raio de curvatura, o nome vem primeiro. Fechou? Bota isso na tua cabeça, para daqui para de lá, porque aí você não vai errar. Manjou? Nesse primeiro slide que o Ganso vai colocar aqui, ó, nós temos três lentes que são de bordas finas. Três lentes de bordas finas. Três maneiras de construir uma lente de borda fina, beleza? A primeira delas tem duas faces convexas. Aqui, ó, do lado, duas faces convexas. Então, naturalmente, essa lente se chama biconvexa. A próxima lente é uma lente que tem uma face plana e uma face convexa, olhando de fora, certo, galera? Olhando de fora. Então, essa lente é denominada plano convexa. A outra, que parece uma luazinha, assim, ó, ela tem uma face côncava e uma face convexa. E aí, qual é o nome dela? Essa daí, por conta do raio de curvatura ser o maior, ela se chama côncavo convexa, beleza? Então, nesse primeiro slidezinho, eu coloquei as três maneiras de nós construirmos lentes de bordas finas, fechou? Mas as lentes também podem ser de bordas grossas. Então nós temos também três maneiras de construir essas lentes de bordas grossas. Dá uma olhada aqui nesse slide, dá uma olhada aqui, olha. Vai, Felipão, coloca o slide. Olha, quase eu caí de cara aqui, bosta. Então, nós temos a primeira lente aí, que se você olhar de fora a lente, você vai ver que tem duas faces côncavas. Côncava, côncavo, cônca tio, cônca pai, cônca primo. Merda de... Tá feio o negócio aqui hoje. É a chuva. Então, olha só. Olhando de fora, nós temos duas faces côncavas. Então, ela se chama bicôncava. A outra lentezinha que vem logo em seguida ali e tal, tem uma face plana e uma face côncava. Também de borda grossa. Percebe que a borda é mais grossa que a espessura da lente. Sacou? É esse o lance. Por isso que ela se chama borda grossa. Essa daí se chama plano côncava. E a outra, que parece um joelho maldito, né? Olha ali, que loucura. Nós temos aqui uma outra lente de bordas grossas. Se você observar a face convexa e imaginar uma esfera, a face convexa tem um raio maior. Portanto, o nome dela é convexo côncavo, convexo côncavo. Belezeira? Então, galera, esses são os três
tipos de lentes de bordas grossas que a gente pode construir, ok? Muito bem. Agora o Gancinho vai falar do comportamento óptico dessas lentes. Como eu falei agora há pouco, o comportamento óptico da lente depende do material da lente e do material que envolve a lente. Como na grande maioria das vezes, nós estamos imersos no ar, onde o índice de refração é menor do que o vidro acrílico cocô da lente, né? O índice de refração do material da lente aqui, ó, ele é maior do que o que envolve a lente, que é o ar. Uma lente de borda fina tem um comportamento convergente, enquanto uma lente de bordas grossas tem um comportamento divergente. Isso é baseado, galera, lá na lei do Snell, lá da aula de refração. Ah, você não viu a aula de refração. Vai lá que tem, mano, procura ali. Refração, quando a luz passa de um meio para outro, acontece a refração. Então é baseado nessa lei aí, ó, do Snell, Snarf, Thundercats, puta, Thundercats é velho. Olho de Tandera aqui, ó, olho de Tandera. Então veja lá, quando, na grande maioria das vezes, a lente de borda fina é convergente, a lente de borda grossa é divergente, ok? Mas se o meio que envolve a lente tiver um índice de refração maior do que o da lente, inverte o comportamento. Então dá uma olhada aqui nesse slide, A gente tem a lente de borda fina funcionando, no primeiro caso como convergente e no segundo caso como divergente. No primeiro caso, o meio que envolve a lente tem um coeficiente tem um índice de refração menor do que o da lente. Enquanto no outro caso, o índice de refração do meio que envolve a lente é maior do que o da lente em si. Muda o comportamento. É muito pouco comum isso acontecer, certo? Mas pode acontecer. Pode acontecer. Sacou? Manjou? Agora, nesse outro slide eu vou colocar a lente de borda grossa, né? Inicialmente ela tá funcionando como uma lente convergente, porque o meio que envolve a lente tem um índice de refração maior do que a lente. E no outro caso, que é o caso mais comum, que é quando a gente usa no ar, não no ar, voar. Não. No ar, assim, o meio que envolve a lente é o ar, ela tá funcionando como lente divergente. Fechou? Então, esse é o lance do comportamento óptico. Então, recapitulando, lente borda fina, lente borda grossa, comportamento convergente ou divergente, que depende do índice de refração. Sacou? Aqui, ó, eu vou colocar um slidezinho para resumir essa parada. Se o índice de refração do meio é maior do que o da lente, inverter o comportamento normal. Se o índice de refração da lente é maior do que o do meio, a borda fina é convergente, a borda grossa é divergente. Anotou? Maravilha, né? Prosseguindo. Agora, ó, como que a gente vai representar essas lentes? Ao invés da gente ter que ficar construindo, imagina você ter que ficar fazendo esse motitilete aí. Mó trampo, mano, mó trampo. Então nós temos uma simplificação, belezeira? Essas lentes que seguem as condições de construção, que são as condições de nitidez de Gauss, um matemático muito louco, opa! Segue essas condições, a gente simplifica a maneira de desenhar essa lente. Então, olha esse próximo slidezinho aqui, ó. Você vê que uma dessas lentes é representada com as flechinhas fininhas assim, ó, nas pontas fininhas. Essa é a lente de borda fina. Se ninguém te falar nada, você considera ela convergente. A outra representação, que é com a flechinha gordinha, né, tipo invertidinho, essa é a lente de bordas grossas. Se ninguém te falar nada, ela é divergente. Belezeira? Então essa é a simplificação que a gente vai usar. Fechou? Outra coisa importante, muito importante de você saber, são alguns pontos notáveis. Se você lembrar lá das aulas do espelho, côncavo e convexo... Opa, você não viu a aula de espelhos? Vai lá, que também tem no canal Rev Física aqui, professor Gancinho, falando aqui da... Então veja só, aqui ó, tem os pontos notáveis. A gente vai começar com a lente convergente, sacou? Então olha esse slide aqui. Imagine que a luz está vindo da sua esquerda para a sua direita, esquerda
para a direita, beleza? Então, ó, depois da lente convergente, nós temos um ponto que está escrito aí FI, que é o foco e imagem, beleza? Guarda esse nome porque ele vai ser importante. Bem aonde cruza o eixo principal com a lente, nós temos o centro óptico, que é esse ponto O que você está vendo aí, ó. Olha lá! O antes da lente, considerando a luz vindo da esquerda para a direita, antes da lente, a gente tem o foco objeto. E aí os pontos antiprincipal, beleza? Que é esse AI. Esses pontos são muito importantes, beleza? A gente vai em breve ver os raios notáveis e você precisa saber desses pontos aí. Agora, nesse próximo slide aqui, ó, nós temos a lente divergente. Saca que vamos considerar a luz vindo da esquerda para a direita. Tá? Ó, da esquerda para a direita, esquerda para a direita, da sua esquerda para a sua direita, beleza? Agora o foco imagem está antes da lente, por isso que ele tem uma natureza virtual. O foco imagem depois da lente é real, antes da lente é virtual. E o foco objeto está depois da lente. Percebe que trocou a ordem se compararmos com a lente convergente, beleza? E também tem os pontos antiprincipais nessa lente, sacou? Então vamos lá. Esses pontos, eles são importantes de nós conhecermos. Por quê? Por quê, Felipe? Por quê? Porque é por eles que nós vamos traçar os raios notáveis. Aqueles raios que nós vamos utilizar para construir imagens, que é o que mais importa no lance, né? Porque a gente usa lente para construir imagem, para fazer imagem. Essa lente que tem aqui, ó, que tá filmando nós aqui, ó, essa é um montão de lente, uma na frente da outra, tá louco, mano. Você usar óculos, igual a mim, você usa. Meu, você sabe que é embaçado ficar sem óculos. Literalmente embaçado, né? Você não vê nada. Enfim, vamos lá. O primeiro raio notável, galera, é aquele que incide paralelamente ao eixo principal. O raio que chega paralelamente ao eixo principal. Então observa aqui no slide. O raio está vindo paralelamente ao eixo principal, certo? Lá da esquerda para a direita. E na lente convergente, ele emerge efetivamente passando pelo foco, imagem. Esse foco é um foco real. Porque aí a luz passa de verdade. Se você pega uma lentezinha dessa aqui, ó, de borda fina, no ar, ele vai fazer que os raios chegam paralelos e eles cruzem ali no foco imagem. Você pode gerar o fire uppercut. Você pode gerar o fire ali na bagaça. Enquanto na lente divergente, a luz vem paralelo e diverge. Diverge. Mas o prolongamento, olha lá no slide, o prolongamento passa pelo foco imagem, sacou? Por isso que esse foco é considerado um foco virtual. Então esse é o primeiro raio notável, certo, galera? Chegou paralelo, ele vai na direção do foco imagem, efetivamente passando pelo foco imagem, se for uma lente convergente, e o prolongamento passando pelo foco imagem antes da lente divergente. Maravilha? Esse é o primeiro raio. Anota aí, galera. Anota aí. O próximo raio, ele vai passar pelo ponto que a gente chama de foco objeto. O foco imagem e o foco objeto estão à mesma distância da lente. Beleza? Então olha só esse próximo slide aqui, ó. Percebe que o raio está vindo passando pelo foco objeto na lente convergente. Tá vendo? O que acontece com o raio de luz que passa pelo foco objeto e emerge da lente? Ele emerge paralelo, paralelo, lembra dele lá, daquele seu priminho Lelo, queria brincar com você de médico, né, você fala, não, melhor não. Então olha só, ele sai paralelo. No caso da lente divergente, o raio, ele chega na direção do foco objeto, olha lá, e emerge paralelo, belezeira? Não confunda o raio que chega paralelo e vai pro foco imagem. Sacou? É um raio que chega na direção do foco objeto e emerge paralelo. Esse é o segundo raio notável que a gente tem que saber
para construir as imagens psicodélicas que vêm em breve, né, Einstein? Ai, você é tão fofo. Olha aqui, canequinha da banda Versover, a minha banda. Eu tenho uma banda de heavy metal, vai lá ver você também. É heavy física, é heavy metal, é Versover, é Bernadette, é muita banda, é muita loucura, maluco. Então vai. Terceiro raio notável é aquele que passa pelo centro óptico. Olha só o que acontece, olha nesse slide o que acontece quando o raio passa pelo centro óptico. Tá vendo o que acontece? Isso! Nada! Ele passa chutado, velho, passa guardado sem desviar. Sem desviar. É o único raio de luz que passa pela lente e não sofre desvio. Ele passa guardado, passa guardado, passa guardado. Passa guardado. Belezeira? Esse é o terceiro raio notável. E por fim, um raio que particularmente eu uso muito pouco, mas que tá lá, então eu vou falar pra você, é esse daqui. Olha aqui o slide, tá vendo? Esses pontos eles vão passar pelos antiprincipais, ou efetivamente pelo antiprincipal, ou na direção do antiprincipal. Esse ponto antiprincipal, galera, ele tá no dobro da distância do foco, beleza? No dobro da distância do foco. Quando a lente é convergente, o raio que passa pelo antiprincipal objeto emerge passando pelo antiprincipal imagem, na mesma distância, um do lado, outro do outro, do outro, sacou? E quando vem na lente divergente, na direção do antiprincipal objeto, ele emerge na direção do antiprincipal imagem. Se você prolongar, chegue, vai ter um meme aqui com essa orelhona. Valeu, Felipe, eu sei. Então vamos lá, né? Vamos lá. Esse daqui, ó, já empurrei o slide lá. Esse daqui eu não uso muito, mas é possível que vai na direção do ponto antiprincipal, beleza? Então, galera, tem que memorizar, não tem conversa, mano. Não tem bate-papo. Tem que memorizar esses 4 raios notáveis, porque eles que vão nos ajudar a construir as imagens. As imagens conjugadas pelas lentes. Belezeira? Então vamos lá, recapitulando. Nós temos 2 tipos de lente, borda fina e borda grossa. Certo? Borda fina e borda grossa. Borda fina, borda grossa. O comportamento óptico pode ser convergente ou divergente. Convergente ou divergente. É muito louco. E aí os 4 raios notáveis. Chegou paralelo, vai na direção do foco imagem. Chegou na direção do foco objeto, sai paralelo. Passou pelo centro óptico, passa guardado. E quando passa pelo antiprincipal de um lado, vai na direção do ponto antiprincipal do outro. Antiprincipal objeto, antiprincipal imagem. Fechou? É isso aí, galera. Então, por hoje tá bom, por hoje tá tranquilo. E tamo junto. Se você curtiu, curta aí, né? E vai lá. Como que é que fala lá? Inscreve. Fala, passa pro teu amiguinho, belezeira? Passa pro teu amiguinho. Se você quiser umas aulas com exercícios, cara, tem lá o portal da Escola do Vestibular, que você também pode ir lá. Lá também tem mais coisas psicodélicas de física. E nós estamos aqui, beleza? Porque aqui, meu filho, a física é pesada! Até mais, galera! Valeu! Física. Aqui a física é pesada.